Vídeo aula 4, núcleo de projeto, revisão de corte, parte 2, continuação da aula anterior, quando vimos a metodologia de desenho do corte AA. Agora, uma vez terminado, nós vamos posicionar a planta de acordo com a indicação da vista do observador no corte BB. Portanto, vamos ter que rotacionar esta planta. Lembrando que a posição do observador é a mesma posição do nosso olhar. Mais uma vez, vamos lembrar que o posicionamento do formato que receberá o desenho do corte deve margear a linha de corte para que não haja nenhuma dúvida quanto ao que o observador está vendo. Uma vez deixado o espaço para o carimbo ou legenda, vamos então iniciar o nosso desenho através do ponto central da nossa área de trabalho. Achando esse ponto, ele será referência para a nossa altura. Procedemos assim no caso de termos apenas um desenho no formato. Observem que as laterais são projeções que vêm diretamente da planta, são as linhas externas das paredes externas, mas a altura ela é medida a partir desse ponto, metade para cima, metade para baixo. Inicialmente devemos fazer as lajes, 10 centímetros. Essas lajes são maciços cortados, concreto cortado, portanto, são representadas em traço grosso com achura, que representam o concreto cortado. A laje de cima é a laje de forro e a laje de baixo é a laje de piso. Observem que elas têm as suas laterais também desenhadas em traço grosso, bem definidas. Desenhando o corte da esquerda para a direita, verificamos que o primeiro elemento que foi cortado pelo plano de obtenção de corte é a porta deslizante. Observemos que a altura do vão é a segunda medida cotada em planta, no nosso caso, 2,10. E a porta ela vai ser projetada da planta, portanto, sua espessura foi obtida diretamente do desenho de planta. É necessário que seja desenhado o trilho onde corre esta porta deslizante. Em seguida, faremos a janela que está sendo vista de frente. Da planta vamos tirar a largura. A altura ela se encontra na segunda medida da cota da janela. Vamos neste caso colocar a verga com 30 centímetros, já que isso não foi cotado nem especificado. A altura da janela está especificada em cota e o restante é o peitoril da janela. A espessura da esquadria da janela é desenhada para dentro do vão, lembrando sempre 3 centímetros. Com o esquadro de 45 graus, vamos fazer uma achura representativa de vidro. O elemento seguinte é uma janela cortada pelo plano. A representação é diferente. As alturas são as mesmas por se tratarem de janelas idênticas. Mesma altura de verga, mesma altura
de vão de janela. Portanto, as paredes que representam a verga e o peitoril da janela são desenhadas em traço grosso porque são paredes cortadas. A janela propriamente dita é representada com as duas linhas externas em traço fino e as internas, a esquadria é representada em traço médio. A indicação de nível é fundamental num corte, nível de piso, a cota do nível de piso. Em seguida, vamos cotar o desenho, lembrando que todo elemento que tem altura deve ser cotado neste desenho. Somente as alturas. Este desenho somente cota as alturas, mas não pode deixar de conter a altura do pé direito, a altura total, a altura da janela, da verga do peitoril, a altura da porta, da parede do restante e todos os elementos que foram cortados e vistos pelo observador. Uma vez terminado as cotas, vamos então escrever o título e a escala. Do que se trata o desenho? No nosso caso, corte BB. E qual a escala que foi desenhada? Sempre a mesma escala em que foi desenhada a planta. E assim encerramos a nossa videoaula 13.